Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 22 a 24 do livro de Números. No versículo 1 do capítulo 22, o cenário dessa história de Israel foi o lado leste do Rio Jordão. Os personagens principais, Balaque e Balaão, estavam nos montes da Transjordânia, no lado sudeste, contemplando do alto o acampamento israelita. Planícies de Moabe era a ampla campina entre os montes da Transjordânia e o Rio Jordão, em uma extensão de 16 quilômetros, logo ao norte do Mar Morto. Dos versículos 2 a 4 do capítulo 22, Balaque é chamado de rei dos Moabitas, o que significa que ele era o líder de uma confederação tribal emergente, como vários grupos semelhantes na Transjordânia, como, por exemplo, os Edomitas e os Amonitas. Em várias épocas, o território de Moabe se estendeu ao norte até Esbom e planícies vizinhas, e, neste contexto, até planícies logo a leste do Rio Jordão, de frente para a cidade de Jericó. Os moabitas eram um povo originário do incesto de Ló e uma de suas filhas. Os midianitas eram descendentes de Abraão com sua concubina Quetura e se uniram a Balaque para contratar Balaão. Versículo 5 do capítulo 22, o profeta pagão Balaão vivia em Petor, uma cidade do norte da Mesopotâmia, às margens do rio Eufrates. O fato de Balaque ter enviado emissários por aquela distância respeitável serve como evidência da considerável reputação de Balaão como alguém que tinha poderes sobrenaturais. A natureza e a extensão do conhecimento que Balaão tinha do verdadeiro Deus é incerta. Embora fosse um famoso adivinho e profeta, Balaão tinha alguma consideração pelo verdadeiro Deus, e o Senhor usou Balaão para comunicar sua palavra. Fundamentalmente, porém, Balaão parece ter sido um oportunista que combinava várias religiões, que procurava manipular o mundo espiritual visando seu próprio lucro. No decurso dessa narrativa, Balaão estabeleceu-se como o maior exemplo de um falso profeta e falso mestre. Versículo 6 do capítulo 22, Balaque pediu a Balaão que amaldiçoasse Israel. Textos do Antigo Oriente relatam o poder de adivinhos, magos e feiticeiros em manipular a vontade dos deuses através de adivinhações, rituais sacrificiais específicos e encantamentos, visando abençoar ou amaldiçoar uma pessoa ou grupo, prever o futuro e aconselhar reis e outros líderes. No versículo 7 do capítulo 22, Balaão seria recompensado após o cumprimento de sua maldição sobre Israel. Estudiosos dizem que certos objetos eram usados no processo de negociação com o receptor da adivinhação, incluindo modelos de argila de vísceras intestinais, fígados ou outras partes do corpo, usadas na prática do estispício. Estispício é a prática de usar anomalias nas entranhas do animal para predizer ou adivinhar eventos futuros. Dos versículos 9 a 11 do capítulo 22, aparecendo a Balaão como que em um sonho, Deus deu início ao diálogo com o adivinho pagão. Em todas as sociedades antigas, o sonho era considerado um dos principais meios de comunicação dos deuses com a humanidade. No versículo 12 do capítulo 22, Balaão tinha religião suficiente para ficar sabendo a verdadeira vontade de Deus. Mas isso não quer dizer que o fato de saber a vontade de Deus o faria seguir essa vontade. Dos versículos 15 a 21 do capítulo 22, a tentativa de Balaque de procurar os serviços de Balaão por meio de um segundo grupo de emissários de posição mais elevada foi recebida com uma resposta cautelosa. As palavras usadas no versículo 18 indicam que Balaão seria o porta-voz de Deus. A referência de Balaão ao Senhor, meu Deus, pode indicar que sua adoração a muitos deuses incluía o Deus de Israel. As escrituras retratam Balaão como um homem cujo fator motivante era o dinheiro e não a retidão. No versículo 22 do capítulo 22, o anjo do Senhor pôs à prova o compromisso do profeta adivinho em cumprir a missão que Deus tinha para ele. O fato de Deus ter se irado e enviado um de seus servos em uma viagem chefiada pelo Senhor é compatível com os desafios apresentados a Jacó quando viajava de volta para Canaã. Deus permitiu que Balaão seguisse seu caminho, mas ficou irado porque ele continuava interessado na oferta de Balaque. Dos versículos 23 a 27 do capítulo 22, as palavras "e a jumenta viu o anjo do Senhor" estão cheias de ironia, especialmente por serem usadas 3 vezes neste contexto.
o renomado vidente dos deuses, não conseguia ver o que o seu humilde animal viu. Mais que isso, a jumenta era fêmea, o que a colocava em uma posição mais baixa em comparação com o valor e a utilidade relativos de um jumento macho. Balaão bateu nela para que se submetesse, embora a jumenta, no fim das contas, estivesse em maior submissão a Deus do que aquele que Deus estava enviando para pronunciar bênção sobre Israel. Versículo 28 do capítulo 22, a história de Balaão está repleta de ironia cômica. A jumenta foi capaz de ver a vereda melhor do que o adivinho, para então falar-lhe. O Novo Testamento, em 2 Pedro 2, versículo 16, declara que a jumenta falou com voz humana, impedindo a loucura do profeta. Versículo 29 do capítulo 22, Balaão estava clamando por uma espada, sem saber que em breve ele veria uma apontada para ele. E nós veremos isso mais à frente. Dos versículos 36 a 38 do capítulo 22, a repetição das palavras de instrução divina por Balaão, né, quando ele diz, a palavra que Deus puser em minha boca, esta falarei, mostra que o que ele está prestes a dizer é uma revelação de Deus. A capacidade de Balaão influenciar os eventos a seguir era menor do que a de sua jumenta. No versículo 40 do capítulo 22, visto que Balaão e os emissários e os príncipes receberam a carne, provavelmente isso fosse uma refeição sacrificial, embora alguns tenham sugerido uma referência ao uso feito pelos pagãos das entranhas dos animais para efeitos de adivinhação. Agora nós vamos estudar o capítulo 23. No versículo 1 do capítulo 23, a preferência de se fazer 7 rituais era bem difundida no Antigo Oriente. O sacrifício de 7 novilhos e 7 carneiros em 7 altares faz paralelo a um texto babilônico conhecido, em que os falsos deuses Ea, Shamash e Marduk são adorados com a oferta de bebida ritual do sangue de 7 ovelhas derramada sobre 7 altares. Como sabemos, Balaão era um homem que misturava várias religiões. No versículo 3 do capítulo 23, no contexto dos cultos de sacrifício do Antigo Oriente, ficar junto do sacrifício servia para se ter um procurador do ofertante. Em alguns lugares, o sacerdote da divindade em questão fazia o sacrifício em favor do rei, enquanto este ficava próximo à oferta. Balaão agiu como sacerdote e adivinho em favor de Balaque, que ficou junto da oferta feita em favor do povo de Moabe. Balaão foi chamado para amaldiçoar Israel, a fim de que os moabitas fossem salvos da possível escravização e opressão. Porém, Balaão sabia que só poderia falar aquilo que vinha de Deus, mas parece que estava utilizando esses ritos no sentido de agouros ou encantamentos, isto é, métodos que a magia pagã usava com intuito falso, de mudar a vontade de uma divindade. Dos versículos 7 a 8 do capítulo 23, a mão de Deus estava sobre Israel, o povo que não se podia amaldiçoar, mesmo através dos melhores especialistas em adivinhação daquele tempo. O Deus de Israel não pode ser manipulado nem persuadido a realizar desejos de reis e adivinhos. Ao homem é impossível amaldiçoar a quem Deus abençoou. Nos versículos 11 e 12 do capítulo 23, nós vemos que Balaão, o profeta adivinho, tornou-se a boca de Deus. No versículo 14 do capítulo 23, muitos estudiosos interpretam esta posição no topo de Pisga como um lugar conhecido para se observar presságios celestiais e para se fazer observações astrológicas. Dos versículos 19 a 20 do capítulo 23, diferentemente dos deuses da Mesopotâmia, frequentemente retratados como cheios de capricho e facilmente manipulados através de feitiçaria e adivinhação, o Deus de Israel não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Balaão não podia alterar aquilo que Deus lhe tinha mandado proclamar. Bênção para Israel, o povo escolhido de Deus. No versículo 22 do capítulo 23, toda a força de Israel residia em seu Deus. No entanto, por meio do poder do Senhor, Israel era comparado a um unicórnio devastador. Muitas vezes as divindades do Antigo Oriente, como El e Baal, eram retratadas como touros com chifres ou como homens com a cabeça e chifres de um touro.
Versículo 23 do capítulo 23, Israel não precisava de agoureiros, nem de adivinhos e magos. Na verdade, esses profissionais eram condenados e proibidos. Agouros envolviam interpretar padrão de nuvens, movimentos de pássaros e outras atividades nos céus. A adivinhação incluía o estispício, isto é, matar animais ritualmente e ler suas vísceras por meio de dissecação do fígado e observar a parede do intestino. Israel não confiava nessas práticas para sua defesa. Não podiam ser usados contra o povo de Deus. O Senhor iria usar Balaão, um adivinho pagão, para abençoar aqueles que ele fora chamado a condenar. Dos versículos 27 a 30 do capítulo 23, supersticiosamente, Balaque resolveu ver se outra localização ou sacrifícios adicionais poderiam trazer um resultado mais favorável. Agora nós vamos estudar o capítulo 24. No versículo 2 do capítulo 24, a vinda do Espírito Santo sobre Balaão, aqui não equivale à plenitude do Espírito como em Atos 2, no Novo Testamento, né, no dia de Pentecostes. O Espírito veio sobre Balaão para fins de revelação e não para confirmação dele como profeta. Deus, para cumprir seus propósitos, certas vezes usa pessoas que nem estão vivendo em retidão diante dele. Versículo 7 do capítulo 24 traz referência a Agag. Em 1 Samuel 15, versículos 32 e 33, há o relato da morte de um rei amalequita que tinha esse nome. Aqui, Balaão pode referir-se a um antigo rei proeminente dos amalequitas, chamado Agag. Também é possível que Agag fosse um título, assim como o título faraó era usado por muitos governantes egípcios. Versículo 9 do capítulo 24, a terceira bênção de Balaão, que encerra no versículo 9, retrata as bênçãos que Deus planeja para Israel, terminando com uma maldição extraída da promessa feita a Abraão contra aqueles que o amaldiçoassem. Versículos 10 e 11 do capítulo 24, Balaque recusou-se a pagar ao profeta contratado o seu salário de injustiça, né, as honras que ele estava esperando. Versículos 15 a 19 do capítulo 24, em seu quarto oráculo, Balaão predisse o futuro advento de um conquistador real que triunfaria sobre Moabe e Edom. Um cumprimento inicial dessas predições acha-se em 2 Samuel 8, versículos 2 a 14, que descreve a vitória de Davi sobre os moabitas e os edomitas. Mas essas realizações prefiguram as conquistas maiores de Cristo. Versículos 20 a 24 do capítulo 24, em seus oráculos finais, Balaão predisse a queda de outras nações da região. O povo de Amaleque seria subjugado no governo de Samuel, Saul e Davi. Os queneus seriam conquistados por seus vizinhos, a tribo de Assur, do norte do deserto do Sinai. Versículo 25 do capítulo 24, Balaão começou o caminho de volta para sua terra natal, mas, como indica Números 31, versículo 8, foi morto na campanha contra Midian, tendo contribuído para instigar a tentação idólatra dos israelitas, que nós veremos no capítulo 25. Então, encerramos aqui o estudo dos capítulos 22 a 24 do livro de Números.